Segundo dia, há um lugar para mim. Você já se perguntou onde se encaixa no grande plano de Deus? Já se questionou se existe realmente um lugar para você? Talvez, quando pensa sobre o tipo de pessoa que você é, palavras como arruinada, machucada, despedaçada e suja venham à sua mente. Talvez você se sinta como um velho objeto empoeirado, esquecido na estante, ou um jarro de água feio, abandonado à beira da estrada. Talvez você se veja como um recipiente de cristal, com boa aparência à distância, e as pessoas a admiram, mas o olhar aproximado revela rachaduras de cima a baixo. Não precisa conter água se não poderia conter água se tentasse, muito menos derramar vida sobre outra vida. Talvez você escolheu este livro sobre se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus e pensou: nem sei que tipo de pessoa eu sou. Como Deus vai usar-me quando não sei quem sou? Se você pensa assim, não está sozinha. Quando ministrei esse curso de 10 semanas pela primeira vez, descobri rapidamente que muitas mulheres não tinham certeza de quem eram, não tinham certeza de como e onde Deus poderia usá-las. Algumas estavam procurando um curso sobre dons espirituais, mas, ainda que existam livros excelentes e muito valiosos que ajudam a descobrir dons e talentos, este não é um deles. Sabe por quê? Porque se você não está vivendo como alguém que Deus pode usar, entender quais são seus dons não deve ser o foco da sua atenção agora. Sua reviravolta virá quando você compreender como e por que Deus trabalha por intermédio de pessoas como nós. Uma vez que você entender isso, Deus a usará de maneiras surpreendentes, para as quais uma centena de cursos sobre dons espirituais jamais poderia prepará-la. Quando você se deparar com a verdade de que os pensamentos de Deus não são como os seus e que seus caminhos não são os dele, prometo-lhe que você será transformada em uma mulher poderosa nas mãos dele. Aí então você fará um curso sobre dons espirituais e aproveitará muito mais disso. Procure o livro Discovering Your Spirit, Gifts de Don e Kate Fortune, publicado pela Chosen Books. Quando me converti a Cristo, tinha ideias claras sobre quais eram meus dons e como eu poderia ser útil para Deus. Minha atitude era: Deus já fez tanto por mim que eu quero fazer algo por Ele de volta. Agora me dê licença que eu tenho muito o que fazer. Infelizmente, meu foco estava em mim e nas grandes coisas que eu ia fazer para Deus, ao invés de em Deus e nas grandes coisas que Ele queria fazer por intermédio de mim. Compreender a diferença entre essas duas abordagens do ministério está no cerne deste estudo. Durante anos pensei: por que Deus usa todos os outros? O que há de errado comigo? No profundo do meu coração, eu queria ter a importância que só aparece quando a vida se torna um canal por meio do qual Deus pode trabalhar. Eu me perguntava por que algumas mulheres eram usadas de maneira tão poderosas para ministrar e outras a outras, enquanto eu me sentia tão inútil. Lembre-se de que isso não significa que eu não tenha tentado. Longe disso. Uma coisa que eu tenho, de fato, é energia abundante e um espírito disposto. Eu me lançava em toda oportunidade de ministério que aparecia. Ministrei a escolinha bíblica de férias para crianças de 3 e 4 anos, assei tortas e biscoitos quando fazia parte do comitê da comunidade, até tentei fazer moldes de gelatina, uma visão não muito bonita.
Convidei os novatos à minha casa enquanto fazia parte do comitê hospitalar, promovi excelentes encontros sociais na igreja, como parte do comitê social, claro, excelentes de acordo com os padrões da nossa igreja. Minha experiência como professora da escola dominical foi do maternal até juniores e adolescentes. Então me tornei líder de jovem voluntária e fui para além das manhãs de domingo. Convidei os alunos e seus pais à minha casa. Encontravam-me com cada um deles individualmente ao longo da semana. Desenvolvi e customizei estudos bíblicos adaptados para suas crises corriqueiras. Eu os visitava em seus locais de trabalho. Era fácil encontrá-los, você sabe, todos os adolescentes trabalham no shopping. Eu usava minha influência para conseguir emprego para eles. Até mesmo os contratava para fazerem pequenos serviços na parte externa da minha casa. Eu os levava para shows de rock cristão e acampava com eles debaixo de chuva. Inclusive, encorajo a evitar essa última experiência a todo custo. Eu me voluntariei para liderar o comitê de missões. Li pilhas de livros sobre os comos e os porquês, sobre a história e o futuro de missões. Participei de jantares missionários, recebi missionários em minha casa e mandava ofertas mensalmente para alguns. Ainda mando. Eu me correspondia fielmente com várias famílias missionárias e ainda conseguia convencer alguns adolescentes a irem em viagens missionárias de curto período. Recebi em nossa casa o pequeno grupo de estudos bíblicos por uma década, aproximadamente. Trabalhei para a cruzada de Billy Graham quando ela veio à minha cidade e tentei ser uma evangelista. Memorizei o plano de salvação e todos os versículos exatos a evangelismo explosivo. Deixava recados para os vizinhos e colegas de trabalho todos os dias da semana. Debatia os méritos do cristianismo com uma apologética que colocaria John Macduff no chinelo. Eu elogiava com entusiasmo as alegrias da vida cristã. Não vivia isso, só elogiava. Convidei muitas pessoas para ir à igreja, à cruzada, a qualquer lugar onde eu pensava que Deus poderia manifestar-se. Outro projeto favorito era minha família. Eu tenho mãe, pai e 7 irmãos e irmãs mais velhos que trouxeram para a família cônjuges, namorados, namoradas, sobrinhos, sobrinhas, sogros, sogras e por aí vai. Eu gastei incontáveis horas em oração agonizante por eles. Planejei e esquematizei, manipulei pessoas e eventos. Em várias ocasiões fiz notáveis imitações do Espírito Santo enquanto testemunhava a eles e quase os arrastei para o reino. Finalmente, Deus manifestou sua misericórdia sobre minha vida. Ele me tirou de cena. Ele me mudou de estado. Bem, isso tudo não é nem a metade. Como você pode perceber, eu certamente não deixava de zelar. O discernimento, no entanto, não era muito considerado. Ainda assim, não importava o quanto eu tentasse, raramente parecia que Deus estava usando-me na vida de outras pessoas. Às vezes acontecia algum avanço esquisito, aqui e ali. Ocasionalmente parecia que alguma coisa que eu falava ou fazia resultava em alguma diferença. Porém, proporcional à quantidade de esforço que eu fazia, os retornos eram pouquíssimos. O fato era que Deus trabalhava apesar de mim, não por minha causa. Eu me sentia frustrada e exausta. Havia gasto minhas energias em 1000 direções diferentes, mas vi poucos frutos. Os únicos resultados tangíveis foram a amargura que me envolveu e o aparecimento de pessoas confusas, frustradas e enraivecidas
que eu deixei por esse caminho. Então eu parei. Eu parei com os comitês e estudos bíblicos, com a escola bíblica dominical e com a sociedade missionária. Parei de assar tortas e de mandar cartões, parei o furacão. O engraçado, no entanto, foi perceber que ninguém pareceu importar-se. Então eu parei de ir à igreja completamente. Na verdade, parei de viver, ponto. Claro, continuei inalando e exalando até mantive pulso constante. Todavia, na verdade, eu havia me excluído da vida. Cortei relações com tudo e com todos. Achei que isso doeria menos. Entretanto, estava errada. As horas que antes eram preenchidas com atividades, ainda que sem frutos, agora eram preenchidas com depressão e desespero. Claramente, essa nova abordagem não estava funcionando também. Então, eu tive uma nova ideia. Decidi estudar minha Bíblia. Eu estava determinada a descobrir o que os heróis bíblicos tinham em comum, o que os tornavam tão bons a ponto de Deus do universo contratá-los para fazer o trabalho aqui embaixo na terra. Sabe o que descobri? Descobri uma variedade de pessoas mais improváveis que eu poderia imaginar, de pedreiros e profetas a prostitutas e assassinos. Deus foi capaz de trabalhar mediante qualquer um que firmemente acreditasse que ele poderia e, de fato, usaria indivíduos imperfeitos. A partir do momento em que eu fui gradualmente liberando minha agenda e voltando, quebrada e imperfeita como sou, para Deus, Ele começou a trabalhar por meio da minha vida. Este livro é um dos frutos desse processo. Você quer ser usado por Deus? Então abra mão dos seus planos de fazer grandes coisas para Ele e agarre-se à verdade de que o Senhor é capaz de trabalhar por intermédio de uma pessoa imperfeita como você. Este estudo a guiará por meio desse processo. Ele começa com a compreensão de quem Deus realmente é e quem você é enquanto criação dele. É um processo que envolve aceitar o propósito para o qual Deus a criou, mesmo que não seja a vida que você imaginava que teria. Isso requer esvaziar-se de si mesmo e permitir que Deus a limpe e a preencha novamente. Então, e só então, você terá alguma coisa para ministrar aos outros. À medida que você se tornar uma pessoa moldável e capaz de ser usada nas mãos de Deus, descobrirá que o ministério não é mais um fardo, nem uma lista de coisas a fazer. Na verdade, é uma simples questão de ouvir a voz de Deus e seguir na direção que Ele aponta. Afinal, ao final deste livro, você encontrará um resumo dos 5 requisitos para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Eu a encorajo a voltar nessa lista de vez em quando, para revisar esses requisitos ao longo deste estudo. Permita que esses princípios se infiltrem em sua alma e se tornem parte do seu ser. Dessa forma, o cerne deste estudo permanecerá com você pelos anos que virão. E não é isso o que você deseja quando se compromete com um estudo como este. Quando você se sentir fora de sintonia com Deus, pode parar e repassar em sua mente os 5 requisitos para descobrir aonde foi que você perdeu o rumo. 5 requisitos para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus. São eles: aceitar o modo único pelo qual Deus a criou, esvaziar-se de si mesma para dar lugar a Deus, permitir que Deus a limpe, ainda que o processo seja doloroso, ser preenchida e constantemente renovada com a água viva do Espírito de Deus.
derramar sua vida no ministério da maneira como Deus direciona.